O assunto de hoje é gratidão, tá? E só para a gente pegar um versículo base para a gente usar, vamos ali em 1 Tessalonicenses 5,18. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se a gente for pegar um resuminho ali da NVT, sejam agradecidos em todas as circunstâncias. Aleluia, glória a Deus. E esse é o tema de hoje. Eu já quero passar a oportunidade para a pastora Mônica poder fazer a introdução do nosso tema de hoje. Amém. Eu quero ler aqui na versão também NVT, que é a nova versão transformadora, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, o que aqui nessa igreja de Tessalônica Paulo quer dizer? Em todas as circunstâncias precisamos dar graça, porque até as coisas ruins colaboram para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. E a gratidão nós precisamos ter em todos os dias da nossa vida. E o que significa gratidão? Gratidão, ela é um estado do espírito. Então, ela é gerada no espírito e vai refletir na nossa alma. Então, é uma coisa que o Senhor Jesus, ele vai preencher na sua plenitude, né, a nossa alma, a nossa vida. E nós vamos ser gratos por simples fatos da nossa vida, como o ar que eu respiro, a minha família. Então, é necessário a gente ter essa gratidão. Então, nós vemos muito uma geração que não é grata, né? Então, você vê que aqui em 2025, muitas pessoas estão aí passando por psicólogos, né? E um dos tratamentos, né, que os psicólogos passam nas primeiras sessões é um exercício de você começar a dizer palavras de gratidão. Olha que coisa, porque aí você vai enchendo ali o teu espírito, né? E em Provérbios vai dizer que na nossa boca está o poder da vida e da morte. Então, quando você profetiza coisas boas e você é grato, você já vai ali exercendo um exercício dentro de você que vai te preenchendo com a presença do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,18, você vê Paulo ali, ele nos exortando a em tudo darmos graça. Então, em todas as circunstâncias, Paulo ele nos exorta a ser mais gratos, porque hoje em dia a gente só quer receber. Nós não queremos a presença do Senhor somente, né? Então, quando você aprende a ser grato em todas as circunstâncias, você vai ver que a sua vida começa a andar. E hoje nós estamos no dia 15, faltam 16 dias para o ano novo. E aí você já vê muitas pessoas, né, pastor Rafael, sim. Que já estão aí preocupados porque não alcançaram as metas pessoais dela. Só que, olha só, você vai planejar o seu caminho, mas quem vai guiar os seus passos é o Espírito Santo, é Deus. Porque você precisa consagrar todos os seus planos ao Senhor e você vai ser bem-sucedido. É isso que diz em Provérbios. Então, muitas pessoas estão frustradas, com as expectativas abaladas, porque não conseguiram concluir 100% tudo aquilo que planejaram. Mas pensa, de 100%, se você conseguiu 60%, você já tem que ser muito grato. Porque não é tudo que a gente quer que a gente precisa. O Senhor, como o nosso Deus, o Deus Pai, o Trino Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E é no tempo dEle. Então, se você não conseguiu ainda, você vai conseguir, né? O Espírito Santo, ele te direcionar para você conquistar tudo aquilo. Porque o Senhor, Ele tem pensamentos de paz, a meu e ao seu respeito. Então, não desanime. Tenha gratidão. E você vai ver, ao longo da Bíblia, várias histórias sobre gratidão. E a gratidão, eu já vou deixar aqui uma dica para você. Ela precede o milagre. Então, se você é grato, você vai ver que lá na frente você vai viver ali o seu milagre. E eu já quero aqui falar uma palavra que em Salmos 116, o salmista vai dizer assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Olha que importante o salmista falando, que darei ao Senhor nós, o que nós daremos, sabe por quê? O Senhor ele já dá o fôlego de vida, as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, então já é um motivo de glorificar o Senhor, porque o inimigo ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, e pelo fato de estarmos vivos, a gente já tem que louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, render, né, louvor, honra e glória. E
benefícios. Senhor, o que eu posso fazer para alegrar o seu coração, né? Então, que nesta noite você possa fazer um exercício e fazer uma autoanálise, refletindo como que você pode ser mais grato ao Senhor. Louve ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito, né? Pelo seu favor, pela graça imerecida que nos alcançou. Amém, Pastor Rafael? Aleluia, glória a Deus. Então, a pastora Mônica, inclusive, deu exemplo aqui, né? Sobre as pessoas estão nesse momento fazendo aquela recapitulação, né? Do que foi esse ano. Liguei esses dias, essa semana, o YouTube Music. Ele veio aqui também o recap das músicas a qual esse ano, né, eu ouvi. Mas a gente tem que entender que gratidão, a gente cristão, tá, é um sinal do cristão genuíno. Amém? Ele é um sinal de maturidade do cristão. Não adianta a gente ser o doutor da lei, né? Não adianta a gente entender e compreender capa a capa se a gente não está exercendo a gratidão. Por quê? Porque a gratidão, ela é uma visão clara de quem Deus é em nós. Amém? Amém. E aí eu já quero começar a destrinchar o porquê que eu estou querendo de significado. É o favor imerecido, né, que o Senhor tem para conosco. E quando a gente entende que a gente não merece nada, o que a gente realmente merecia era o inferno, mas por Ele ter morrido na cruz, né, ter tido morte de cruz, ressuscitado e hoje vivo está, aleluia, hoje temos a oportunidade de ser filhos, cordeiros do Senhor, aleluia, e ter um lugar realmente alto, né, junto com Ele nos ares. Mas para isso houve a graça, tá? E por isso precisamos entender que é tudo por Ele, tudo para Ele, aleluia, e tudo para Ele. Tudo que é de bom vem dEle. Lá em Tiago 1,17 está escrito que tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do alto, vem de Deus. Não é nada nós, né? O ser humano, ele é falho, ele é caído. E se não for a graça redentora do Senhor, se não for a graça imerecida, não somos nada. Mas, glórias a Deus, hoje você tem uma identidade de filho, tá? E glorifique ao Senhor, porque Ele teve misericórdia de mim e de ti, né? E se entregou por nós, e hoje podemos dizer que somos filhos do Rei. Aleluia. Aleluia. Ponto 2. A gratidão, ele molda a conduta do cristão, tá? A gente vai lá em Romanos, né? Romanos 12, eu não lembro exatamente, pastora. Você sempre comenta sobre a metamorfose e a metanoia. Romanos 12, 2. 2, perfeito, obrigado. E aí, aqui, a gratidão, ela molda a conduta do cristão, né? Aqui, a conduta do cristão seria a metamorfose. Como assim? Lá em Colossenses 3,16 está escrito o quê? Que a mensagem de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Cantem a Deus com gratidão em seu coração. Então, o que está falando aqui? A gratidão, né? O Senhor, Ele molda a nossa vida, Ele nos transforma, Ele purifica a nossa fala, Ele acalma o nosso coração, Ele dirige o nosso comportamento e Ele impede a murmuração. É verdade. Está entendendo como você é transformado, como ocorre a metamorfose do Senhor na sua vida? Aleluia. Inclusive em Filipenses 2,14 fala o quê? Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Né? Aqui eu falei sobre murmuração. Então, a mesma coisa. Aconteceu alguma coisa, glória a Deus. Deixou de acontecer, glória a Deus também. Né? Em tudo dai graças. A gente na cozinha, a gente tem na sala que a gente janta. Isso mesmo. Sala de jantar. A gente tem um versículo lá. Né? Em tudo dai graças. Então a gente vai tomar o café, a gente olha aquele versículo, né? E damos graças ao Senhor pelo café da manhã. A gente vai almoçar, graças ao Senhor, vai jantar ali em família, graças ao Senhor. E essa é a vida, tem que ser a vida do cristão, de um cristão maduro. Tá? Pode acontecer o que for,
A tua alegria não estão nas coisas, não está nessa terra. Aqui estamos apenas como embaixadores de Cristo nessa terra. Mas, aleluia, a nossa alegria está no Senhor, porque um dia Ele fez tudo o que Ele fez por nós, e o maior presente que Ele poderia nos dar, Ele nos deu, que é a salvação. Aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Ponto 3. A gratidão transforma o interior do cristão. Então, aqui a gente falou sobre a metamorfose. Aqui é a metanoia, é aquela transformação de dentro para fora. Olha, glória a Deus. A metamorfose, você vê ali, né, que nem a borboleta ali, ela se transforma, ocorre a metamorfose da lagarta, né, ela vai para o casulo e se transforma em borboleta. Aqui é algo que você não está vendo, mas resplandece por fora, que é o quê? A metanoia, aquela transformação interna da pessoa, tá? Ela é regenerada, ela é transformada pelo Senhor e ela se transforma totalmente. Aleluia. Vamos ali em Filipenses 4:6, está escrito o quê? Em tudo, apresente seus pedidos a Deus, em oração, súplica, com ação de graças. A pastora Mônica acabou de comentar aqui que a gratidão precede o milagre. Deu para ligar, né? Então, em tudo, né, a gente vai apresentar as nossas orações ao Senhor, súplica, tudo a gente vai fazer, ok, faça, mas com ações de graça. Aleluia. Em Filipenses 4:7, que continua aqui, ó. Porque logo depois, Paulo afirma lá em Filipenses 4:7, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. O que a gente entende com esses dois versículos? A gratidão, ela não é algo aqui jogado aqui por Paulo, mas ela é uma chave. Ela é uma chave que ela te transforma de dentro para fora. Aleluia, glória a Deus. Ela transforma a sua mente, ela te dá descanso no coração, te dá confiança para seguir, te dá força para prosseguir. Ela te regenera, aleluia, e te faz alguém diferente, alguém segundo o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. E pensando, tá? Já voltando aqui, que a gratidão, né, é uma resposta de quem foi alcançado pela graça. Ela molda ali a conduta do cristão, que é a gratidão, ela transforma o interior do cristão, ela faz a metamorfose, a metanoia. A gratidão, ela nos faz mais parecidos com Cristo. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se a gente for ali em Efésios 5, 18 ao 20, um resuminho desses dois versículos é o quê? Sejam cheios do Espírito e deem graças a Deus por tudo. Então, a gratidão é também o significado que você está sendo cheio do Espírito Santo. Aleluia. E para você poder gerar fruto do Espírito, precisamos, né, nos achegar mais e mais no Espírito Santo. Precisamos meditar dia e noite nessa palavra. E isso acaba transparecendo como também em gratidão. Então, você vê aquela pessoa, né, que ela é grata, é sinônimo dela ser cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus, né? Jesus, eu estou falando que a gratidão, ela nos faz mais parecido de Cristo. O que Jesus fazia? Antes de multiplicar os pães, lá em João 6,11, o que Jesus faz? Ele agradece, aleluia. Antes de ressuscitar Lázaro, ele também agradece em João 11:41. E antes, né, de distribuir a ceia, lá em Lucas 22:19, ele também agradece, aleluia, glória a Deus. Então, para sermos mais parecidos com Cristo, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, que sejamos gratos e possamos gerar cada dia mais frutos do Espírito, né? Uma coisa vai levando a outra e o Senhor vai nos enchendo para a graça e para a glória da honra dEle. Aleluia, glória a Deus. Então, que você possa ser uma pessoa grata e cheia do Espírito Santo de Deus. Pastora Mônica.
Amém. Louvado seja Deus. Gratidão também é um reconhecimento. Você vai ver ali que Ana, ela era estéril, aí ela entra no santuário do Senhor, ela vai chorar ali aos pés do Senhor, e ali ela vai fazer um voto. E em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 11, diz assim: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembraste de mim e não te esqueceste da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Olha que lindo! Ana, ao pedir ao Senhor, ela não somente pediu um filho, mas ela fez aquele voto nazireu. Comenta aqui se você conhece o que é esse voto nazireu, se você já ouviu falar. Mas o que é o voto nazireu? Ela é uma consagração voluntária e especial a Deus, né, descrita na Bíblia, em número 6, onde um homem ou uma mulher é separado ao Senhor, e aí ele não pode cortar o cabelo, não pode tomar vinho, nem derivados de uva, ele não pode se contaminar com mortos, e você pode fazer de duas maneiras: por um tempo determinado ou um tempo vitalício, né, para a vida inteira. Então, o que ela fez? Ela consagrou o Senhor. Antes de gerar ali Samuel, ela falou: olha, Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo para ti aquilo que o Senhor me deu. Porque gratidão é isso. Você recebe, nós não merecemos, mas precisamos devolver ao Senhor todo louvor, honra e glória, porque gratidão também é um reconhecimento. Além de ser um estado do Espírito que reflete na nossa alma, ela é um reconhecimento direto do amor do Senhor por nós. Olha que coisa linda, pastor Rafael. Ela recebe um filho, e aí, o que acontece? Ela cuida por um tempo do profeta Samuel, e depois ela vai e deixa na escola dos profetas com Eli. Que coisa linda. É um ensinamento profundo para mim e para você nesta noite, né? Quando o Senhor te der alguma coisa, devolva a Ele todo louvor, honra e glória que lhe é devido. Gratidão também pode ser um precedente para o milagre. E eu quero lembrar com você, eu sempre falo muito dessa passagem, que é da Sunamita, uma mulher hospitaleira, guerreira, uma mulher rica, né, com muitas posses, mas que soube reconhecer a presença do santo homem de Deus. E queria somente a presença. Faz um quarto para o profeta Eliseu, e com esse pequeno ato de recebê-lo em sua casa, hospedar ele em casa e sempre lhe dar-lhe refeições, um certo dia ele se lembra dessa mulher, ele chama ela e pergunta o que ela quer que ele faça, porque ele era um profeta ali, ele representava ali a presença do Senhor na terra. Então, ele era um embaixador de Cristo. O que ele falava acontecia. Aquele homem, quando ele viu o Elias sendo levado ali pelo redemoinho e caiu a capa, ele pega aquela capa, quando ele volta, ele precisa atravessar o Rio Jordão. Ele bate com a capa e logo de primeira abre o Rio Jordão. Ele transforma ali água salubre em água potável. Veio uns jovens caçoando dele, da careca dele, que ele era calvo. Ele amaldiçoa 42 jovens e 2 ursas saem do bosque. Então, aquele homem tinha um particular com Deus, ele tinha a presença do Senhor ali sobre a vida dele, ele tinha uma unção, né? E ela reconheceu. A primeira coisa, ela teve ali discernimento que ele era um santo homem de Deus. E ali ela teve gratidão pela vida dele, ela só queria receber ele em casa. Só que a gratidão, ela abre portas, ela precede o milagre. Você vai ver isso também quando Jesus ele multiplica os pães. O pastor Rafael já falou aqui, ele levanta, ele não pede a multiplicação. Ele vai falar: graças te dou. Olha que coisa linda. Então, o profeta Eliseu, ele se lembra daquela mulher um certo dia. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ela não responde que ela não pede nada, ela responde que a família dela trata ela bem. E aí, os seus servos, Geazi, ele lembra que ela não tinha filhos, porque ela já estava numa idade avançada, seu marido também, e aí ele profetiza um filho. Olha que coisa linda. Então, quando estamos alinhados ao céu, temos gratidão pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito ao nosso favor, ela vai abrir portas que são tão importantes, vamos viver milagres.
Que coisa linda. E eu quero trazer também uma passagem que mexe muito comigo e me deixa muito reflexiva, que está ali em Lucas, capítulo de número 17, versículo 11, que vai falar ali sobre 10 leprosos. Jesus estava entre a Samaria e Galileia, e aí ele vai entrando na cidade e vem ao encontro dele, não muito perto, 10 leprosos. E eles começam a clamar, pedindo, mestre, cure a gente. Jesus, sem pensar 2 vezes, fala, vão, se apresentem ao sacerdote, porque na cultura judaica, toda vez que vocês estavam impuros e eles estavam com lepra, então eles eram considerados impuros, eles não tinham convívio na sociedade, eles tinham que viver no leprosário. Então eles tinham que se apresentar ali aos sacerdotes para fazer uma cerimônia de purificação para voltar ao convívio da sociedade. Então Jesus, sabendo desse costume judaico, ele chama ali aqueles 10 leprosos e fala, olha, vão até o sacerdote, apresente-se a ele, para eles atestar, que vocês estão limpos, estão curados. O que acontece? Eles vão até os sacerdotes, quando eles chegam lá, eles estão curados. Louvado seja o Senhor. Sabe o que acontece? Desses 10, apenas um volta para agradecer a Jesus. Porque olha só o que estava ali no coração deles, como eles estavam afastados ali do convívio social. Eu creio que quando eles ficaram limpos, purificados, eles quiseram ver primeiramente a família, aquelas pessoas que eles tinham saudade. Então aí denota muito o que eles tinham dentro do coração. Jesus não era a primazia, Jesus não era o primeiro no centro da vida deles, apenas de um. Então quando ele volta, Jesus fala assim, não eram 10? E aí só um volta. Pastor Rafael, dá quantos por cento mais ou menos? Eram 10, voltaram 1. Eram 10%? 10%. Muito pouco. Imagina, 90%. 9 pessoas não foram gratas, para você ver que muitas pessoas não são gratas pelos benefícios que o Senhor tem feito a meu e ao seu favor. Então, eu quero nesta noite te impelir pelo Espírito Santo que você seja grato nesta noite, porque a gratidão, ela é reconhecimento, ela abre portas, ela é uma atitude de fé, ela é um estado de alma. Então, nesse ano que estamos para terminar, que você venha refletir tudo aquilo que o Senhor fez por mim e por você. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, o maior sacrifício, o maior benefício, o maior favor o Senhor já fez por nós. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele pagou um alto preço. Éramos escravos e hoje podemos andar em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O Senhor, Ele pagou um alto preço. Ele levou sobre si todas as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você já tem motivo para louvar ao Senhor pela sua vida inteira, pelo simples fato de nós termos a graça, a nova aliança ao nosso favor. Hoje temos a oportunidade de poder descansar com o Senhor, de sermos salvos. Então, que você possa ter gratidão nessa noite, que o seu coração transborde de gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Pastor Rafael? Aleluia, glória a Deus. Que passagens, que a pastora acabou de passar para nós agora. E, infelizmente, é o reflexo do que a gente vê hoje, Muitos se denominam cristãos, mas será que seguem verdadeiramente a Cristo? O pastor Toninho, inclusive no culto ontem, estava comentando, não adianta você parecer, você precisa ser. Então, esquece isso de querer parecer crente. Viva com intensidade, busque ao Senhor, e Ele vai te transformando, vai te dando sede na palavra, vai te dando sede por oração, e você vai sendo transformado por Ele. Aleluia, glória a Deus. Eu quero passar agora rapidinho sobre Abacuque. Tá? Abacuque, a gente vai lá em Abacuque 3,
versículo 17, 18, isso, 17 e 18. Vamos lá. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gados nos currais. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Desculpa, meus irmãos, mas a gente sente um temor quando a gente lê essas palavras de Abacuque. Por quê? Você pega o livro de Abacuque, ele está sofrendo pelo próprio povo. Por quê? Tamanha a violência e opressão que vivia, o povo naquela época. Em Abacuque 1, 2, 3 vai falar sobre isso. Também fala sobre a corrupção, a perversão da justiça e da impunidade, ali em Abacuque 1, 4. Tá? E ele via o justo sendo oprimido pelo ímpio. Então, Abacuque em si vai sendo uma oração ali de lamento, de lamento, mas ele termina nesses 2 versículos, nesses 3 versículos aqui, onde ele reconhece que, independente de tudo, pode acontecer o que for, aleluia, glória a Deus. Mas me importa que, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Oh, aleluia, glória a Deus. E muitas vezes, não é nem o nosso povo, sei lá, nossa família, estou conjecturando aqui, tá, gente? Mas a lamentação aumenta quando ele recebe a revelação do Senhor, que está presente ali em Abacuque 1, 12 ao 13, que o Senhor usaria como justiça contra o povo hebreu, os babilônios. Misericórdia, sabe? Um povo, uma nação perversa, como instrumento de juízo do Senhor sobre Israel. E aí você pensa, meu Deus, e agora? O próprio Senhor aplicando juízo sobre Israel, um povo perverso. Mas nada foge do controle do plano do Senhor. Se Ele está fazendo algo, se você está passando por algum deserto, algum vale, se sente oprimido, clame ao Senhor, invoque a Ele, mas lembre, eu repito, se alegre no Senhor, tá? O Deus da sua salvação, porque pode acontecer o que for, Ele te salva. Amém. Aleluia. É Ele que a gente tem que recorrer. É Ele que nos cura. Aleluia. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui no começo é sobre ali no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras. O que ele está falando aqui? Ele está falando de uma das bases ali econômicas de Israel. Tá? A figueira. E ele deixa bem claro que mesmo se não tiver insumos, aqui não é nem o dinheiro, mas é como chegar o dinheiro, poder trabalhar, mesmo que não tenha insumos. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui a gente entende que realmente ou você aprende a ser cristão, ou você verdadeiramente se entrega aos braços dele e confia nas suas providências, confia que ele te sustenta e de nada você terá falta. Esse de nada você terá falta não quer dizer que você vai ter abastança, não quer dizer, glória a Deus se tiver, mas o Senhor, Ele é o teu sustento. Amém. Ele é a tua base forte, é Ele que é a tua rocha. Amém. E você deve se firmar nele. Aleluia, glória a Deus. Tá? Então, esteja firme nele
E eu repito novamente o versículo 18. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. No versículo 19, o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente confia no pouco, no muito, e não quer dizer aqui lugares altos, de poderes, mas o muito pode ser ali na mesa da sua casa com a sua família, que é coisa mais linda, mais preciosa, que é você estar na sua casa, sabe, com a sua prole, com a sua esposa. E bênção, esse pode ser o muito que o Senhor quer te colocar. Porque o ministério familiar é o primeiro. E é o que a gente tem que, né? Se a gente não guarda da nossa casa, como que a gente vai pastorear, cuidar o nosso próximo? Entende? Então, que o Senhor, Ele seja a sua alegria, independente do que você esteja vivendo. Tá? Que o Senhor seja a sua alegria no momento de alegria, de tristeza, que Ele seja ali em quem vocês exulta e glorifica o nome dEle para a honra e glória do Senhor Jesus. Gratidão. Amém, glória a Deus, queridos. Estamos chegando ao fim desse programa, faltam alguns minutinhos, mas vamos continuar falando aqui nesse terceiro bloco sobre gratidão. E eu quero falar agora sobre o apóstolo Paulo, que é um exemplo, né, de gratidão em pessoa, assim, né? E eu falo isso com conhecimento de causa, quando eu leio ali em Atos 16, quando ele é levado ali para pregar o evangelho na Macedônia, uma região portuária, ele vai de navio para aquele lugar, e o que acontece quando ele chega lá? Ele vai e expulsa um demônio de uma adivinha, uma escrava que era adivinha. O que ela fazia? Ela lia ali a mão das pessoas, era uma prática da cultura grega naquele lugar, e ele expulsa aquele espírito de adivinhação, e o que acontece? Ele é açoitado e preso por conta disso. E a justificativa que os senhores daquela escrava levaram ali aos magistrados daquela cidade foi que não foi uma questão financeira, foi porque eles estavam pregando costumes que os judeus praticavam para os romanos, e eles não poderiam aceitar, eles não poderiam fazer aquilo. E o que acontece? Os magistrados, sem ao menos indagarem ali Paulo e Silas, porque eles também eram cidadãos romanos, eles tinham conseguido ali a cidadania romana, eles jogam ele na prisão. E o que acontece? Na prisão eles não vão murmurar, eles não vão reclamar, eles não vão questionar Deus. A Bíblia vai dizer que à meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e louvavam ao Senhor. Olha a gratidão aí, mesmo açoitados, presos com os pés em troncos, eles estavam gratos ao Senhor, porque eles sabiam que havia um propósito naquele lugar. Foi o próprio Deus que direcionou a caminhada deles até aquele lugar. Então, o que eu quero te dizer nesta noite? Mesmo que a situação seja difícil, tudo diga que não. Você pode, às vezes, não ter conquistado aquela casa que você tanto sonhou nesse ano, um carro, quem sabe uma faculdade, mas ainda não é o ponto final. O Senhor, Ele é aquele que já escreveu o seu futuro, os seus dias, Ele sabe de tudo, né? Então seja grato ao Senhor nesta noite, por tudo, pelo simples fato de você estar vivo, porque o Senhor, Ele ainda vai fazer, mas que a sua alma, o seu espírito venha se alegrar com o Senhor, que os seus olhos não venham estar na circunstância, mas que os seus olhos venham estar em Deus, naquilo que o Senhor ainda vai fazer. Estamos aí encaminhando para terminar esse ano de 2025, mas eu creio que 2026 vai chegar aí e o Senhor, Ele vai cumprir cada promessa que o Senhor fez para você. Mas você precisa estar grato ao Senhor pelo 2025 que você viveu, pelo 2024, pelo 2023. Faça uma retrospectiva de todos os anos
né, que o Senhor, Ele acrescentou sobre a sua vida. Amém? Então, que você possa ser grato nesta noite por todos os benefícios que o Senhor tem feito por mim e por você. Assim como Paulo. Paulo, ele vai escrever uma das cartas mais alegres, né, dentro de uma prisão. A epístola de Filipenses foi escrita dentro de uma prisão. Então você vê que homem admirável, que homem grato. Ele realmente tinha um estado de gratidão, ele vivia essa gratidão. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se o Senhor não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. E é o mesmo Paulo que vai dizer que ele sabe viver no pouco e no muito, porque o Senhor, ele já tinha dado condições para Paulo. Ele estudou com um dos mestres mais importantes ali, Gamaliel, daquela época. Foi um aprendiz de Gamaliel e custava, tudo isso custava. Mas ele também sobreviveu na escassez. Então, que os seus olhos venham estar no Senhor, que o amor do Senhor, ele venha te alcançar nesta noite. E eu já quero te pedir para você deixar o seu pedido de oração. Você que está em casa, aí nesta noite, está precisando de um milagre, está precisando que o Senhor te dê uma resposta, que o Senhor, ele alcance a sua família. Comenta aqui, deixa o seu comentário, porque nós vamos entrar em oração, nós vamos ligar a nossa fé com a sua aí de casa. Vai haver um alinhamento do céu com a terra, e eu creio que o Senhor, ele vai te visitar nesta noite, e nós vamos interceder por essas causas. Amém? Pastor Rafael? Aleluia, glória a Deus. E só para ler realmente ali essa passagem de Filipenses, que é muito lindo, gente. Pensa, Paulo está lá na prisão e ele escreve coisas maravilhosas. Então vamos lá, Filipenses 4:11. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. É o resumo ali do versículo. No Filipenses 4:12. Se viver com quase nada ou com tudo. Olha isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele termina de forma surpreendente. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Amém. Então não é na força do seu braço, né? Não é as posses que você tem nessa vida, mas o ponto é o Cristo que você serve. Que você seja grato e glorifique, porque o Senhor te escolheu, te salvou, te regenerou, né? E hoje Ele vive e reina, aleluia, para a glória e honra dEle, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E já queremos agradecer, né, por esse ano novamente. Muito obrigado por estar conosco, né, em mais um programa. E a gente volta quando, Copolinha? 19 de janeiro a gente está de volta aí, né, para a gente continuar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Um muito obrigado, pastora Mônica. Queridos, muito obrigado pela sua audiência. Eu quero agradecer todos vocês que estiveram ao longo desse ano, dessa caminhada aqui conosco. E nós te aguardamos em 2026, viu? Boas festas, que o Senhor te abençoe, que não falte nada nesse ano de 2026 e que essa semana venha a ser a melhor semana da sua vida. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Abraço, queridos. Glória a Deus. Amém.